E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e vamos começar falando sobre um assunto que promete gerar muita confusão. Gente, no final do dia de ontem, a Veja soltou com exclusividade uma matéria que inclusive se torna a capa da revista que vai estar em circulação por todo o território brasileiro a partir de hoje, com conteúdo de algumas mensagens que constavam no celular do Cid. E a gente tem que comentar sobre isso. Todos os veículos de comunicação estão comentando. A Folha já reportou sobre a nota da Veja, o Globo também falou sobre ela. E o que é que essa nota diz? Obviamente vai comentar o texto, parte por parte, ver as imagens, ver essas trocas de mensagens, comentar até um pouco, né, sobre o julgamento de Bolsonaro que deve acontecer nos próximos dias. E acaba de sair essa nota. Enfim, muita confusão. Depois eu quero falar com vocês sobre o Brasil, algumas coisas que aconteceram ontem no âmbito de judiciário, confusão grande. Não quero adiantar muita coisa, fazer algumas reflexões. Depois vamos falar sobre CPIs, não só a do dia 8, tem algumas coisas interessantes, 2 notinhas, e falar um pouco sobre a CPI das ONGs. Mostrar um texto aí que o presidente da comissão compartilhou e com certeza é interessante porque mostra como ele está vendo a situação e para qual lado essa CPI pode andar. Depois eu quero falar sobre a Úrsula, que está rodando na América Latina, falar um pouquinho sobre o MST se der tempo e aí se der lá no fim, acho que não vai dar, falamos sobre as americanas. Mas vamos aqui começar. Foi mal. A primeira nota é agora de manhã, 4h30 da manhã, já inclusive um desdobramento da matéria que a Veja trouxe com exclusividade. Condecorado por Bolsonaro, responsável pela primeira turma de mulheres na MAN. Quem é o coronel que pediu golpe a Cid? Já sentiu o drama, né? Tá ali, Coronel Jean Lawande Júnior aparece como dono de melhor nota no anuário estatístico da MAN, mesma unidade que Bolsonaro frequentou em seus tempos de caserna. Vamos por partes. O Globo noticiou ainda na noite de ontem, celular de Mauro Cid tinha documento com plano de golpe de Estado. Diz revista. Qual revista? A Veja. Aí tá ali, ó. Mensagens encontradas em aparelho de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro revelam conspirações contra o resultado das urnas. E, meus amigos, vai estar rodando por todo o Brasil. Eles pegaram ali um trecho do documento para transformar aí na capa, né? Tá ali, ó. Veja, o roteiro do golpe. Essa é a capa da Veja que vai circular pelo país. Aí tá ali, ó, exclusivo. A Veja teve acesso ao relatório da Polícia Federal sobre o material encontrado no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Aí, gente, eu pergunto pra você, né? Como é que a Veja teve acesso? Deu um Google? Achou no Google? Ou como? O repórter da Veja... Foi até o Robson Bonin que escreveu, né? O repórter de bastidor da Veja. Robson Bonin se disfarçou de policial, né? E passou desapercebido, entrou na delegacia e teve acesso a esse material. É aquela pergunta que a gente não vai ter a resposta, mas o questionamento em si já é interessante, né? Mas vamos lá. Olha a nota. Robson Bonin. Exclusivo. Arquivos do celular de Mauro Cid detalham plano de golpe. E vamos tentar entender que tá muita confusão no ar. Pode comprometer Bolsonaro? Sim, não, talvez. Bom, fala o seguinte. Em dezembro do ano passado, ninguém sabia ao certo o que Bolsonaro planejava para o futuro. Derrotado, não concedeu entrevistas, desapareceu das redes sociais. Pessoas próximas diziam que ele estava deprimido e conformado. Só existia uma explicação plausível para a vitória, né? Passaram a perna nele. Segundo Robson Bonin, uma parte do entorno do presidente ajudava a alimentar essa suspeita. Descobre-se agora que esse mesmo entorno foi muito além e também arquitetou um plano que previa anular as eleições. Olha as afirmações que estão sendo feitas. Além disso, afastariam os ministros aí do judiciário que supostamente teriam interferido. Em outras palavras, segundo Robson Bonin, engendrou-se um golpe para manter Bolsonaro no poder. Ponto. O roteiro da trama foi encontrado no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. É o primeiro parágrafo grande da matéria.
Mas em nenhum momento estão falando que Bolsonaro planejou isso, ou que isso saiu da cabeça de Bolsonaro. Já imaginou se tivesse a confirmação que foi Bolsonaro que arquitetou isso? Tu acha que essa seria a manchete? Exclusivo. Arquivos do CID detalham plano de golpe. Se Bolsonaro tivesse planejado isso ativamente, tivesse envolvido no olho do furacão, será que o nome de Bolsonaro não estava na manchete? É mais um questionamento que eu acho que a gente vai poder ter um pouco mais de respostas ao longo da nota. Aí segue falando o seguinte: a Veja teve acesso a esse documento, seria interessante saber como, que tem 3 páginas e é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. O plano se sustenta numa tese controversa, segundo a qual os militares poderiam ser convocados para arbitrar um conflito entre os poderes. A derrota de Bolsonaro, de acordo com muitos seus apoiadores, tinha as confusões, a gente já sabe, pipipi. Esse seria o ingrediente principal, envolve embates com os setores, um dos poderes, mas não o único do conflito que justificaria a intervenção dos militares. Abre aspas. Entende-se que o conjunto dos fatos descritos seriam capazes de demonstrar não só uma atuação abusiva do judiciário, mas também abusos praticados pelos maiores conglomerados de mídia brasileira, de modo a influenciar diretamente o eleitor e o resultado da eleição em favor de determinado candidato. Explica o autor do texto encontrado com CID. Autor do texto. Quem é o autor? Será que nesse momento, na nota, se já soubesse quem era, já não tinha o nome do autor? E se fosse Bolsonaro, com certeza teria dito, né? Mas vamos continuar. Essa parte aí, inclusive, eu não digo que teve um abuso dos conglomerados, mas que a imprensa brasileira gosta de atrapalhar o jogo, acho que ninguém vai discutir. Aí uma das imagens que está logo lá no início, que meio que detalharia o plano, o passo a passo meio que a ser feito, foi disponibilizado pela Veja. Essas marcações aqui de marca-texto são todas do Robson Bonin. É a imagem que está disponibilizada oficialmente no site da revista Veja. 4.3. Deferimento do pedido e início das operações. Havendo deferimento, que constará em documento escrito, que analisará os fatos descritos pelo presidente da República e reconhecerá as inconstitucionalidades praticadas pelo Judiciário, serão determinadas as seguintes medidas. Primeiro, nomeação de um interventor, que vai coordenar as medidas de restabelecimento da ordem constitucional. Item B, fixação de prazo para restabelecimento da ordem constitucional. Item C, designação expressa de que, além das forças, as instituições de segurança pública a nível federal, o caso a Polícia Federal e a PRF, também estarão subordinadas ao interventor. D, determinação de quais atos praticados pelo Poder Judiciário devem ser suspensos imediatamente, inclusive com afastamento preventivo daqueles que praticaram os possíveis atos, com violação direta da Constituição. Isso foi o que foi apresentado pela Veja. Abertura de inquérito para investigação das condutas das autoridades afastadas preventivamente, ver aí se fez alguma coisa ou não, E no final, encaminhamento desse inquérito ao órgão de competência para investigar, havendo crime de responsabilidade imputado a ministro da mais alta corte do país, deverá ser encaminhado o inquérito ao Senado para fins de julgamento do transgressor. Item F. Autorização para que o interventor suspenda outros atos inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário. Aí assim, confusão, Vocês estão vendo. Que foram descobertos durante a intervenção com a finalidade de, concretamente, restabelecer as prerrogativas constitucionais violadas. No caso de atos de cunho normativo eleitoral, devem ser citadas as respectivas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Item G. Tendo sido afastados os ministros da Corte Eleitoral, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação da prerrogativa de outros poderes, devem ser chamados a integrar a Corte os respectivos substitutos. E até achei engraçado, os atuais substitutos das vagas seriam o Cássio, o André Mendonça e o ministro Dias Toffoli. E o Cássio até escreveram errado, escreveram com a letra C, Cássio é com a letra K.
Item H. Sendo reconhecida a atuação em desacordo com a Constituição da Corte Eleitoral, deverá o interventor fixar o prazo para a realização de novas eleições. Isso aqui seria o processo. Vocês estão vendo, basicamente, em tese iria nomear o interventor, ver se tinha coisa errada, afastar as coisas erradas, e vendo que tem algo que também possa ter alguma confusão em termos de eleição, até chamar por novas eleições. Aí a nota continua. O documento, que não é a mesma minuta que foi encontrada com Anderson Torres, é outra. E aí vocês devem lembrar que por vários momentos, algumas pessoas já falaram, pô, tinha, né, lá, naquele período de final de ano, diversas coisas apareciam, né? Documento por um lado, documento por outro, todo mundo tinha uma solução para como solucionar as coisas no Brasil. E o que a gente está vendo é que, além da minuta, apareceu outro documento. Foi até o Valdemar que falou isso em determinado momento, mas chegamos lá, né? Ensina o passo a passo do que seria o golpe. O presidente da República encaminharia um relato das inconstitucionalidades praticadas pelo Judiciário aos comandantes das forças, que avaliariam os argumentos e aí, se concordassem, nomeariam um interventor investido de poderes absolutos. E aí depois ele descreve tudo que está aqui nesse papel. Aí avançando. O roteiro do golpe faz parte de um relatório de 66 páginas, produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Vejam só, o Robson Bonin conseguiu ter acesso a um documento que não é público, produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Os peritos escrutinaram mensagens de WhatsApp, áudios, backups de segurança, arquivos armazenados pelo auxiliar do ex-presidente em seu aparelho celular. O conjunto do material não deixa dúvida, segundo Robson Bonin, de que nos últimos dias do governo Bolsonaro havia gente graúda empenhada em atentar contra a democracia. Exemplo da minuta, encontrada em fevereiro na casa do Anderson Torres, os documentos apreendidos com Mauro Cid também têm como alvos primordiais pessoas do judiciário. Para atingir esses alvos, são consideradas diversas possibilidades. No telefone do ex-ajudante de ordens foi encontrado um segundo documento que avaliava até a hipótese de decretação de estado de sítio, que é uma coisa, segundo o Bonin, né, uma das medidas mais extremadas previstas na Constituição. A gente vai chegar nessas mensagens. O Bonin colocou aí uns 3 prints de imagens, né, de mensagem de troca de zap. Fala, na guarda do Bolsonaro, fala, mãe, PPP. Fala do julgamento de Bolsonaro. Aí lá pra Santa fala o seguinte: não se sabe quem é o autor do texto, o que dificulta a identificação dos conspiradores. A análise do conteúdo do celular do Cid, no entanto, revela que há mais alguns figurões de farda envolvidos na empreitada. Então você vê, por quem foi que fez o texto? Talvez foi outra pessoa que fez. Talvez aquela tese que foi circulada, até a empresa comentou sobre isso, que um monte de maluco tá papel para cá, papel para lá, toma isso aqui, tem uma solução. Talvez faça algum tipo de sentido. O coronel Jean Lawande Júnior, aquele que a Globo já soltou a nota agora, 4h30 da manhã, para te explicar quem ele é. Quem ele é, o cara que estudou na mesma instituição que Bolsonaro estudou, lá na AMAN. Ele surge como um dos mais eloquentes apoiadores do golpe. Subchefe do Estado-Maior do Exército, ele trocou uma série de mensagens com o Cid do início de novembro, logo depois das eleições, até o fim de dezembro, às vésperas de Bolsonaro deixar o país em direção aos Estados Unidos. Uma coisa é certa, não teve golpe. A gente está aqui até hoje, né? Eles só acharam aí 2 pedaços de papel. Em uma delas, sugere sem maiores mesuras que Jair Bolsonaro, o cara sugeria que Bolsonaro precisava dar a ordem para que as forças agissem. Ele tem que dar ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida, escreveu. Em outro diálogo, ele insistia: convença o 01 a salvar esse país. E eu achei engraçado. Bolsonaro sempre foi aquele cara que falou das 4 linhas. E muita gente ficava chateada que achava que Bolsonaro não devia seguir o que estava nas 4 linhas. Quando eu vejo esse coronel falar convença Bolsonaro, fica parecendo que Bolsonaro precisa ser convencido, né? Tanto que isso não aconteceu.
Sinal que, por mais que possa ter alguma pessoa com algum plano mirabolante, Bolsonaro, no final do dia, seguiu a sua própria mente. E isso aqui acabou não acontecendo. Ninguém viu o Bolsonaro tomar nenhum tipo de medida. Mas vamos continuar. E aí Cid responde com o enigmático: estamos na luta. Em um ódio enviado ao então ajudante de ordens, o coronel insiste: pelo amor de Deus, cidadão. Não, pelo amor de Deus, cidadão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso e pior, na papuda. E se você parar... Se você acreditar nessa tese que Bolsonaro não tinha nada a perder, podia ser preso, etc e tudo mais, até poderia ser um motivo para Bolsonaro agir, e ainda assim ele não fez. O que, aos meus olhos, meio que mostra que Bolsonaro é um democrata, ao contrário do que a imprensa tenta acusá-lo o tempo inteiro. Mauro Cid de novo não rechaça a sugestão do colega e ainda diz que Bolsonaro não deu a ordem porque ele não confia no ACE. A ACE é uma referência ao Alto Comando do Exército, a cúpula formada pelos generais e pelo ministro da Defesa. Aqui tem a troca de mensagem. No dia 1º de dezembro de 2022, às 7 horas e 32 minutos da noite, Lawande enviou uma mensagem de áudio para Mário Cid. Aí tá lá a tradução, né? Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele deu a ordem que o povo tá com ele. Se os caras não cumprirem, é problema deles. Acaba o exército se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Olha como é coisa, né? Vai lá, Bolsonaro, faz. Se o exército não fizer, o exército acaba. Será que o exército acaba se o exército não fizer? Olha, a galera é meio maluca da cabeça, né? Mas tudo bem. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu... Cadê? Que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Conversa ele a fazer. Ele não pode recorrer agora, tem nada a perder. Aí fala da papuda, né? Na papuda, porque até isso, aquele cara ruim, né? Vai querer tirar dos caras. O direito de ser preso é prisão especial, concurso superior. Vai tirar, Cid. Temos que pensar, cara. Não podemos ser agora racional, não. É emotivo. Tem que ser racional. Aí depois ele fala, tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus. Tá meio doido da cabeça, né? Aí o cara fala, pô, mas Bolsonaro ali, bicho, cara, não. Aí o cara fala, então ferrou. Ferrou, vai ter que ser pelo povo. A pressão para que o ajudante de ordens convencesse o presidente a dar ordens vai se intensificando com a aproximação do fim do mandato. Em outra mensagem, Lewande retransmite a mensagem de um amigo que afirma ter se encontrado com o general Edson Scora Rost, subcomandante de operações terrestres, e este lhe teria assegurado que o EB, né, o Exército Brasileiro, receber a ordem, cumpre prontamente, mas, de modo próprio, o EB nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do PR. EB é a sigla do Exército. PR é uma referência a Bolsonaro. Se a cúpula do EB não está com ele, de divisão para baixo está. É meio complicado isso, né? Não. A culpa não, mas daqui para baixo tá, confia em mim. Aí você fica se questionando, né? Porque Bolsonaro às vezes resolve ficar calado, porque às vezes falar é capaz até de ser mal interpretado. O insistente inconformado Lewande é dono de um currículo elogiável. Já comandou o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, considerado uma base estratégica, e foi condecorado por Bolsonaro com a Ordem do Mérito Militar. No ano passado, assumiu uma das subchefias no Estado-Maior do Exército. Recentemente, já no Dilma, foi destacado para assumir o cargo de representante militar em Washington, nos Estados Unidos. Procurado, o coronel disse que Cid é seu amigo, que conversaram amenidades e que não se recorda de nenhum diálogo de teu golpista. O general também diz não se lembrar da conversa. Aí tem outra mensagem. Meu amigo, na saída do QG encontrei o Roche, né? Aquela imagem, né? O Coté. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o exército receber a ordem, cumpre prontamente. De modo próprio, né? O EB não vai fazer nada, porque senão é visto como golpe, então está nas mãos do PR. Não deixe esmorecer. Cid, pelo amor de Deus. Ó, a quantidade de mensagem, o cara vai dando, né? Homem tem que dar ordem. Se a cúpula do EB não está com ele, de divisão para baixo está, assessore e dê-lhe coragem, pelo amor de Deus. Aí o Cid responde, muita coisa acontecendo, passo a passo. Ela diz, excelente, excelente.
A última mensagem trocada entre Cid e Lewandowski ocorreu no dia 21 de dezembro. O coronel disse que soube que, apesar dos esforços, não vai sair nada. Cid, decepcionado, e disse que entregamos o país aos bandidos. O então ajudante de ordens, lacônico, responde: infelizmente. Não se sabe se as propostas foram levadas ao presidente. Não sabe se levaram a Bolsonaro, né? Eu acho que se levou, o Bolsonaro falou: pelo amor de Deus. Na entrevista, a Veja, Bolsonaro foi questionado se seus aliados apoiavam uma sublevação. Ele admitiu que pessoas do seu entorno defendiam em tom de desabafo, que algumas decisões judiciais não fossem cumpridas e demonstravam irritação com as interferências indevidas no executivo ao longo de todo o seu mandato. O ex-presidente afirmou, no entanto, que jamais levou as sugestões a sério e que isso, inclusive, gerou uma inimizade interna. Alguns achavam que os caras estavam jogando fora das quatro linhas. Em muitos casos estavam. Eu tinha que jogar também, então falei: quando eu der um passo para fora, vai dar ruim geral, mas vai ser um caos. Preso há mais de um mês, Cid era um dos que queriam jogar fora das quatro linhas. Eu vejo tudo isso. Eu vejo as ideias mirabolantes. Eu tento lembrar daquele plano também do Daniel Silveira, com Marcos Duval, que eu não sei se vocês vão lembrar. E assim, eu só chego à conclusão que em 4 anos de governo Bolsonaro, 95% dos problemas que chegaram para ele foi alguém do entorno, foi algum apoiador, foi algum tipo de aliado perto, longe que trouxe. E isso me faz chegar na conclusão, gente. Você pode até achar, pô, Bolsonaro devia ter ido, etc, tudo mais. Olhando o padrão de comportamento, a quantidade de mensagens que o cara tá mandando, uma pessoa. Você acha que se não tivesse várias outras pessoas extremamente empenhadas de fazer uma coisa ou outra, o celular de Cid não ia estar recheado? É tipo um biscoito. Meu Deus do céu, ia estar mais recheado que um saco de M&M's. Cheio de mensagem de um monte de pessoas, etc, tudo mais. Você vê o cara tá mandando mensagem atrás de mensagem. Cid, pelo amor de Deus, Cid, faça isso, acessório, pelo amor de Deus, excelente. O cara mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensagens seguidas. Rapaz, Cid. Rapaz, pera aí, pô. Se controla. Cidadão. Pelo amor de Deus. Até o tempo que o Cid leva pra responder, o cara, aqui dá pra ver, ó, foi 1h15 da tarde. Cid respondeu às 7h52. Meio que não leva nem a sério. Olha a quantidade de confusão que levam pro homem dia sim, dia também. E aí você tá vendo que o julgamento de Bolsonaro vai ser em relação à questão dos embaixadores. Só que sai uma nota dessa, com esses elementos. Você acha que a população, você acha que quem assiste a Globo, etc., vai olhar pra isso daqui e falar, não, Bolsonaro é inocente, Bolsonaro é inocente. Ou a pessoa vai falar, velho, todo mundo ali ao redor, todo mundo, né? Todo mundo. A nota tá falando de 2 pessoas. Todo mundo ao redor de Bolsonaro é maluco, né? Todo mundo. Rapaz, a nota tá falando de 2 pessoas. O cara conhecia o Cid, mandou um monte de mensagem, etc, tudo mais, ninguém sabe nem que documento foi esse. Mesmo a pessoa vendo tudo que aconteceu, vendo que aconteceu nada, vendo que o Bolsonaro foi de boa, né? Tirou um tempo sabático lá para dar uma descansada nos Estados Unidos, etc, tudo mais. Agora imagina com esse time mirabolante. Agora tu imagina se Bolsonaro resolve pisar fora das 4 linhas, como dizem aqui. Tu já imaginou? Tu acha que ia dar certo? Meu Deus do céu. E assim, por mais... A imprensa é a principal responsável por tentar vender a ideia que Bolsonaro é uma coisa que ele não é. Se tem uma coisa que Bolsonaro nunca foi, pelo menos aos meus olhos aqui de quem acompanha, um cara irresponsável. Sempre foi um cara devagar e sempre, né? Pensando aqui, peraí, pô. Qual o caminho realmente certo de seguir? Vamos tentar liderar pelo exemplo. Vamos tentar fazer o certo pelo certo. Ah, mas não sei quem fez isso, fez aquilo outro. Ao meu ver, Bolsonaro sempre tentou fazer o certo pelo certo. E eu não acho que ele é embarcado na história dessa. E aí, a partir da próxima semana, mais especificamente a partir do dia 22, teremos o início do julgamento de Bolsonaro. O Globo já informa que o Dilma nomeou 5 dos 7 ministros que vão julgar inelegibilidade de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a tendência, 5, né? Eu acho que, se muito, teremos um 5-2.
Eu não vejo nenhuma nota assim com muita esperança. Eu não vejo ninguém com muita esperança. Eu tô falando para vocês tem muito tempo. Acho que vão colocar o Bolsonaro inelegível. Justo ou não, eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Espero que Deus toque o coração das pessoas. E eu acho que Bolsonaro, independente de qualquer resultado, não acho que ele vai desistir do Brasil. E acho que mesmo inelegível, pode ser o que for, eu acho que não vai conseguir fazer muito. Acho até que a turma pode se arrepender lá na frente e perceber que talvez fosse melhor deixar Bolsonaro concorrer, porque a força dele, que seja como cabo eleitoral, que seja como qualquer coisa, como um símbolo, uma representação, um cara ali, ó, que lidera um movimento de pessoas, eu acho que vai ficar ainda mais forte. Acho que a população vai olhar e falar, rapaz, pô, depois de tudo aquilo que aconteceu, a turma é meio desconfiada, né, gente? A turma vai falar, pô, não sei, né? Acho que Bolsonaro foi meio injustiçado. A imprensa, obviamente, vai falar que não, que Bolsonaro mereceu, que isso, que aquilo outro. Vamos observar os próximos episódios. Continuando, e tem a ver com esse assunto, falar um pouco de algumas coisas que andaram acontecendo. No dia de ontem, o senador Marcos Duval foi alvo de busca e apreensão. O Globo relata, ó, Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, além do apartamento funcional e de sua casa. Houve uma busca e apreensão no seu gabinete dentro do Congresso. Rapaz, isso é uma coisa realmente assim que é impressionante. Dentro do Congresso é impressionante. Porque já tivemos alguns episódios passados onde a polícia não entrou. Então, assim, coisa. Não tô falando se é certo ou se é errado. Então, assim, foi um negócio. Foram mesmo. Fizeram em todos os locais, pegaram tudo. O seu Marcos Duval, senador, que vem falando muitas coisas nas suas redes sociais. Ele também teve as suas redes sociais bloqueadas, tanto Twitter quanto o Instagram. Tá ali, ó. O Duval é alvo de 3 mandatos de busca e apreensão do seu gabinete, né, dos interesses do Espírito Santo, sua base eleitoral. E tá aí. E uma coisa que eu acho é o seguinte. O que é que vocês acham? O Marcos Duval, ele tem mais utilidade podendo atuar na CPMI do dia 8, mostrando assim algumas coisas que são interessantes, levando para as pessoas que o seguem informações sobre o dia a dia da comissão, o trabalho parlamentar dele, etc, tudo mais, ou bater de frente numa coisa que a gente vem observando, o que acontece quando bate de frente com força desde 2020. Mas não podemos nos calar, né? Tem que dar pé na porta. Quantas vezes vocês já não viram esse filme? Quantas vezes saíram vitoriosos? Eu acho, já tô falando, há um bom tempo, que a turma tem que dar uma acalmada. Gente, não é aceitar o mundo como ele é, etc, tudo mais. Mas no momento atual, eu acho de coração que a turma tem que pensar o seguinte, pessoal, tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Se quer fazer mudanças mesmo, tentar avançar com a agenda mais à direita, vamos dar um exemplo, a gente está falando aqui de um senador, marco temporal. Marco temporal chegou no Senado. O Pacheco não demonstra uma vontade de colocar o marco temporal para avançar. O Pacheco é o presidente, ele controla a agenda do Senado. A gente não conseguiu eleger o Rogério Marinho. O Pacheco foi reeleito. Nas eleições agora de 2022, só foram eleitos 27 senadores. Foi apenas um por estado. Agora, em 2026, serão 2. Vocês realmente acham que a direita, que tem uma coesão mínima, que é um grupo que acompanha mais as redes sociais, que vê o que está acontecendo, é um público muito mais engajado. Vocês acham que a direita não vai conseguir eleger um deputado em cada estado desse país, um senador em cada estado desse país? Serão 27. Aos meus olhos, posso estar enganado. Eu acho que a briga no Senado em 2022, ela vai intensificar, inclusive, algumas confusões entre a esquerda e o tal centrão. Porque imagina o seguinte. Vamos pegar um exemplo. Pernambuco. O Gilson, ex-ministro de Bolsonaro, no Nordeste, foi o cara que mais teve votos.
Se eu não me engano, foi quase 1.300.000 votos. É muito voto, mas muito voto. Muito voto. Chega agora em 2026. Tem que escolher, né? Senador, 2 opções. Se o Gilson for senador de novo, 4 anos se passando, e a direita continua aumentando dentro da sociedade, pessoas que começam a entender o que está acontecendo, pessoas estão se despertando. Será que o Gilson não está eleito ali? São 2 vagas. Agora não tem mais bater na trave. Tem 2 espaços. São 27 senadores. Mais a leva que foi eleita agora. Pode não conseguir um congresso conservador extremo. Não, pode não conseguir. Mas teve uma boa leva de senadores agora, bem mais à direita. Junto com mais 27, bate 41. Nada consegue colocar temas como, a Câmara aprovou o marco temporal? Vamos colocar no Senado, bicho. Vamos colocar para andar. Projetos estruturantes dessa nação, coisa para realmente a coisa avançar, destravar a economia, o brasileiro ter uma qualidade de vida melhor. Eu fiz no outro canal ontem um vídeo que eu comento sobre um óculos que eu comprei aqui. E eu, assim, surpreso que aqui na Austrália o plano de saúde, ele cobre, gente, parte uma vez por ano. Você tem um crédito para você comprar um óculos novo. Não é só óculos, é a lente. Óbvio, né? Eu escolhi o óculos que tava com eu falo no vídeo, né? Tava com a etiquetinha de 50% de desconto. Na armação do óculos, junto com a lente, eu paguei $34. Ficava 400 e pouco. Depois da promoção, caiu para 234 com 50%. No ambos, viu? Na lente e na armação. E é 234 plano de saúde. Paga 200, sobrou 34 para mim. Aí eu recebo nos comentários uma tia do Zap, essa tinha um problema maior. R$4.000. Porque o óculos dela é menos 25, né? Chega. Não tô falando de comprar uma TV 8K. Não a TV 8K, não a TV de alta definição, não. É você dar o direito a uma pessoa enxergar. R$4.000, gente. Uma lente. Sem trocar armação. Você já consegue imaginar isso? Assim, a gente não tá falando de viajar. A gente não tá falando de comer uma picanha. A gente tá falando do ser humano tem condição de poder ver e experimentar o mundo como a maioria de nós. Dos seus 5 sentidos. A sua plenitude. R$4.000. Porque 3 salários mínimos, 3 quebrado. O pobre conseguiria? Então a gente vai decretar que nesse país o pobre tem que ser cego. Então, assim, tem muita agenda que, beleza, não vai ser agenda de costumes, não vai ser uma coisa moralizante da nossa sociedade, mas a gente mas consegue. Agora a gente tem que sobreviver. Temos que sobreviver. O Marcos Duval, inclusive, é candidato a conseguir se reeleger lá pelo estado dele, do Espírito Santo. Mas e se for caçado? Perdeu a vaga. Todo mundo tá muito satisfeito. Tá todo mundo muito triste. Mas olha a quantidade de vezes que isso vem acontecendo. E acontece. Eu quero vencer. Mas para vencer eu tenho que estar vivo. Temos que pensar nisso um pouco. Os nossos deputados, as pessoas comuns. As turmas às vezes tenta ser herói. Dá meio errado. Outro caso. Esse caso aqui tem, não essa ação, mas tem uma coisa interessante para mostrar para vocês. 2 coisas interessantes no caso do Monark para mostrar para vocês. Mas o Monark teve suas contas das redes sociais bloqueadas. Vai ter que depor na Polícia Federal. Tem 5 dias para depor na Polícia Federal. E saiu essa nota, dizendo que os servidores do tribunal estavam monitorando o Monark para identificar críticas ao que estava acontecendo, segundo a Gazeta do Povo. E a Gazeta do Povo se baseou em quê? Fala no segundo parágrafo da nota, falando que na decisão o ministro afirmou que, abre aspas, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação informa que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, detectou publicação realizada pelo influenciador e podcaster o Monark na plataforma digital Rumble, contendo entrevista com o deputado federal Felipe Barros, na esteira da qual são difundidas notícias falsas sobre, vocês já sabem aí, de muita coisa. O Monark bateu de frente. Não é a primeira vez. Olha a quantidade de coisa, de entrevista. Imagine a quantidade de pessoas que tem algo a acrescentar, que o Monark tem no celular dele. Imagina a quantidade de pessoas. Tem muita gente chateada com o que aconteceu? Eu acho que sim. Antes de falar até do Monark, o Samuel Pancha, que é jornalista do Metrópolis, ele comenta aqui: ninguém acerta sempre, nem político, nem deputado, nem o judiciário.
Se existe alguém cujas decisões nunca são questionadas de forma aberta e transparente, mesmo com indícios de exageros, é algo a se prestar atenção. E muita gente vem questionando isso. E dá para criticar o presidente sem defender golpismo, criticar deputados sem falar em fim do legislativo e apontar algum tipo de abuso no judiciário sem também falar que o judiciário tem que acabar. Quem ultrapassa essas linhas também é responsável por reações duras. Esse post não tem nada a ver com a pauta do dia. Não sei, né? Questionável, Samuel Puncher. Só uma reflexão baseada em conversas com fontes que cada vez mais pedem sigilo ao discordar de forma totalmente republicana de determinadas decisões. Não deveria ser assim. E vem crescendo no seio da sociedade uma certa insatisfação. Será que essas pessoas que estão insatisfeitas, sem revanchismo nenhum mesmo, zero, voltando para a pauta econômica, será que essa galera não vai falar, pô, bicho, tô meio chateado com o que tá acontecendo, acho que eu vou dar uma chance para a direita na eleição de 2024, vou dar uma chance para a direita na eleição de 2026. De repente a gente tem que estar vivo. Antes de mostrar, falei que tinha duas coisas interessantes. A primeira, a cara de pau de Tonho Doritos. Ah, Tonho, escuta isso aqui. Você que é contra isso, irmão, não adianta você xingar o Alexandre Moraes. Não adianta. Ah, é um censurador, eu não gosto dele, é um desgraçado. Não adianta. Ele não depende do teu voto, irmão. Sabe quem você deve xingar? O Bolsonaro. O Arthur Duval fala pro Monark que ele tem que xingar o Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A culpa de tudo isso que tá acontecendo é de Bolsonaro. Né? Tonho Doritos, primo de Chico Linguiça. É o que tem pra hoje. O que tem pra hoje. Aí você vê que o Monark, pelo menos no bate-papo que eu tive com ele, se mostra preocupado com alguns assuntos importantes de Brasil, de mostrar a verdade dos fatos, né? Falar para mais e mais pessoas. Eu não sou bobo. Eu estudo o Monark, estudei Monark pra ir lá, pra tentar saber o que ele... Eu fui com algumas premissas, né? Eu falei assim, o que é que o Monark gosta de falar? O que é que ele se interessa? Porque eu não vou estar lá presencialmente. Então, quando é assim, à distância, você não consegue despertar o mesmo interesse da pessoa, né? De estar assim, olho no olho. Então, tem que tentar fisgar o cara, pô, porque tem informação pra comentar. E eu fiquei até surpreso, foram quase 3h30, 3h25. Então eu sabia mais ou menos, eu falei, pô, mas pra qual bolha o Monark fala? Pra tentar, né, falar. Eu sabia que essa bolha mais nacionalista, que eu tô mais à esquerda no Brasil, né? Eu falei, pô, tu não assiste o Monark. Tem alguns setores que assistem o Monark. Tenho que tentar também conversar com essa turma. Falar de uma forma que eles me entendam e vejam assim, ó, pô, beleza, não gosto de Bolsonaro, mas esse cidadão aí até que falou... Ontem eu vi um comentário que eu adorei. O cara falando assim, ó, esse cara fala umas coisas interessantes. O mal dele é passar muito pano pro Bolsonaro. Eu falei, pô, gostei, velho. O cara não gosta de mim, mas assim, mas ele fala umas coisas interessantes. Pronto. É isso que é só isso. Só isso. E vou continuar passando pano pro Jair. Aí veja só. Isso daqui é graças ao Monark. Isso aqui é graças ao Monark. É a turma do PCO, que tá na bolha da esquerda, que fala para a esquerda, publicou no seu diário, no seu jornalzinho, uma nota falando sobre... Olha só a foto, né? Tá vendo ali duas figuras que vocês conhecem? O Ministério da Verdade da Amazônia, criada por Felipe Neto e o Jorge Soros. O pessoal tá comentando uma nota que saiu, ó. Tem semanas. Mas eles não viram. Eles não tinham visto essa nota. Ele tá falando do Instituto Vero, que junto com o Intervozes vai falar no Congresso, né, sobre vai falar, né, sobre desinformação envolvendo o meio ambiente, a Amazônia. Onde é que o Rui Costa viu isso? Assistindo o Monark. Que cara lá com bigode levou essa notícia. Eu sei porque o pessoal assiste, o Monark acompanha. E eu peguei, né, pra criar uma confusãozinha propositalmente, o Rui Costa Pimenta e o Anitta Blian. Peguei, eu sabia que os caras iam parar pra assistir o programa. Você tem que estudar pra você saber um pouquinho onde que você tá indo, né? Poder tirar algum tipo de proveito. Então você vê, ó. Você pega um assunto
que é interessante, que você acha que as pessoas... Pô, é importante o Brasil debater. Olha o que ela tá falando, desinformação do meio ambiente, Amazônia, etc, tudo mais, ppp, pipipi. Falei, não, pô, vamos comentar um pouco sobre isso, levar alguns assuntos. E que eu estou dando um exemplo. O deputado Felipe Barros foi lá, é um cara da direita, teve a oportunidade de falar para fora da bolha. O que o Monark vai ajudar se for preso, por exemplo? O que o Monark vai ajudar se não tiver mais rede social nenhuma? Às vezes sobreviver nesse momento. Pô, tem infelizmente assim, mas temos que falar, não podemos nos curvar. Mas às vezes o Monark nesse momento, ele sobreviver é uma das partes mais importantes. Pelo menos como vejo, né? Eu só posso levar informações para as pessoas se eu estiver vivo. Não pode comentar sobre isso? Felizmente, beleza, mas tem muita coisa bacana que eu acho que vale a pena trazer e mostrar para as pessoas. E trazer essa breve reflexão. Você pode discordar de mim à vontade, tudo na boa, de forma republicana, mas são reflexões que eu sempre faço questão de trazer. E eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo, gente. Você deve lembrar, 2021, já estão falando, você é um covarde. Eu falei, pessoal, acho que esse caminho ele vai trazer mais prejuízo do que algum tipo de ganho. Bater de frente nesse momento não vai resolver nada. Mas enfim, né? Avançando aqui um pouco, a gente falar das CPIs, saíram 2 notas após a fala do presidente Arthur Maia, falando, não, rapaz, vou pautar aqui a convocação do Gonçalves Dias quantas vezes forem necessárias. Eu espero que o Arthur Maia cumpra com sua palavra, acho que é importantíssimo. Após isso, em 24 horas, 4 convites. 4 convites. Bom, vamos chamar então para ver, né? Vamos trazer o homem aqui, o general do Lula. Tá ali, a oposição já protocolou ao menos 4 novos pedidos. Ao menos. Um do Moro, um do Magno Malta, um do Rafael Brito, do MDB, até fiquei suspeito, do MDB, fiquei surpreso, e do Ramagem. Parabéns aí aos 4. Todos os pedidos defendem a convocação do militar para explicar suas ações no dia das invasões. Teve uma nota assim que eu parei, olhei, fiquei refletindo, não quero me animar com ela, botei aqui na pilha, tentar olhar de forma bem fria, mas vejo certo sentido. Diz que os bolsonaristas veem a CPMI como oportunidade para Anderson Torres, nosso ex-ministro da Justiça. Diz que na visão de parte da bancada de oposição, Anderson Torres deveria usar sua oitiva para expor publicamente sua defesa ao grande público, algo que na interpretação desses parlamentares ainda não aconteceu. Bolsonaristas dizem que até agora só se sabe o que Torres alega por meio de trechos de seus depoimentos à Polícia Federal vazados. O ex-ministro não compareceu à CPI do dia 8 do Distrito Federal. Então pode ser uma oportunidade que a esquerda às vezes até acha que vai pintar, abordar, etc, tudo mais. E assim, até então só são matérias negativas que estão saindo em torno do Anderson Torres. Pode ser uma oportunidade de ter algum tipo de reviravolta e falar, pô, peraí, então é isso daqui que o Anderson Torres está alegando? E não sair da forma como a turma do Dilma está esperando. Não quero me animar com essa nota, mas eu vejo certo sentido. Outra CPI, eu realmente acho que essa promete e muito, que é a das ONGs. Estava ontem lá no Twitter, e aí eu vi, essa nota foi compartilhada por várias pessoas. Mas eu achei interessante trazer, não pelo conteúdo em si da nota, ele sozinho. Tanto faz. Tem muita gente que fala sobre o que está acontecendo, agenda verde, etc, tudo mais. Eu acho que trazer essa nota é importante por 2 razões. Primeira, quem está compartilhando esta nota é o presidente da comissão. O presidente compartilha essa nota falando, recomendo a leitura. Os brasileiros precisam se conscientizar da nossa perda de autonomia como nação antes que seja tarde demais. É hora do Congresso e todas as instituições juntarem forças para reagir a isso. E coloca lá a nota. O outro ponto interessante é que eu acho que o relator, ele também concorda com isso e inclusive vai chamar uma pessoa que pode ajudar muito em alguns esclarecimentos. A nota é ali, a CPI do sequestro brasileiro. A nota que o Plínio Valério compartilhou. Uma das CPIs mais importantes da história, a CPI das ONGs, foi instalada ontem e vai investigar a farra internacional em território brasileiro.
São 3 tipos de pragas internacionais que atormentam o país, nos dividindo e atravancando o nosso desenvolvimento e merecem igual atenção dessa CPI. Primeiro, são as ONGs ecológicas como a WWF ou o Greenpeace, especializadas em inventar obstáculos ecológicos absurdos, como esse impedindo a exploração na foz do Amazonas, né? Para impedir a exploração do nosso subsolo. Esse é um dos pontos a ser investigado, tipo de ONGs ecológicas. Segundo, é o que ele chama de ONGs acadêmicas. Aí o Gustavo Castanhon, que escreveu essa nota, fala o seguinte, né? Que seriam, como a Fundação Ford, Fundo Rockefeller, que vocês jamais verão financiando o desenvolvimento científico-tecnológico, nunca verão financiando uma única pesquisa em nanotecnologia ou cura de uma praga local. O único destino que você verá para o dinheiro dessas organizações, e para constatar isso basta entrar em seus sites agora, serão bolsas de pesquisa para relativistas e produção de discurso multiculturalista que invente identidades e fomente ressentimentos que dividam a nação e esterilizem as ciências sociais. E o terceiro são as ONGs políticas, promotoras de liberdade, como a Open Society ou os partidos paralelos de renovação política, que tem como função financiar organizações woke e comprar e esterilizar novas lideranças políticas que possam futuramente ameaçar o domínio do sistema financeiro. Sua atuação tem no braço o lápis secreto pela destruição dos sindicatos e no outro o aberto financiamento de quadros de esquerda que perdem suas condições de subsistência. Todas essas verdadeiras pragas bíblicas que assolam o país corromperam os partidos de esquerda e já internacionalizaram a Amazônia. A maioria do território brasileiro da Amazônia hoje já está ou em posse de reservas indígenas, ou reservas ecológicas, ou largas extensões de terra compradas por fundos internacionais. O caso de Roraima hoje é um exemplo clássico da perda de controle sobre o território nacional. Hoje a área, assim, realmente, que o povo meio que pode explorar mais numa boa, é em torno de 7%. 7%. Em Roraima. Não é a primeira vez que o Congresso se dispõe a investigar esses crimes em larga escala contra a nossa soberania que atuam impunemente em território nacional. Olha que interessante. Teve a CPI da FUNAI lá atrás. Não sei se vocês lembram. Na primeira ocasião, o interesse era concentrado nas ONGs indigenistas. Foi impedido pelo judiciário. Em 2016, na CPI da FUNAI e INCRA, o ex-ministro Lewandowski acatou a liminar da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, e mandados das ONGs indigenistas, como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a gente já comentou em alguns vídeos, e o Instituto Socioambiental, o ISA, para impedir a abertura de suas contas, quebras de sigilos bancários e fiscal e investigação da origem e destino de seus recursos. Gente, eu tô lembrando agora, isso tá no ato, isso eu comentei com vocês no mês de março. Eu sei disso porque não. Foi abril. Não, foi, não, desculpa. Não, eu comentei em março, mas isso vai ter algumas notícias em maio também. No mês de março, isso tá lá no Atlas. Inclusive já saiu de abril, viu? Quem não acessou, tá lá. Kimpen.com, você que é assinante, acesse lá. Dê uma lida, relembre o que aconteceu no mês de abril. Mas no mês de março, comentamos aqui em vídeo sobre uma invasão de terra que teve, pelo menos a imprensa classificou, mas o pessoal disse que seria uma retomada, mas foi o caso lá dos Guarani Kaiowapó, mais ou menos assim. Lá no Mato Grosso do Sul, que era ter uma fazenda, que era ligada à turma da picanha, e aí deu uma baita confusão. E aí no vídeo eu mostrava para vocês que o judiciário tinha arquivado uma ONG, né, que queria quebrar o sigilo da CIMI. Impediram lá, né, esse ano, coisa recente. Em 2016 também. Então tá batendo na trave diversas vezes. Agora é a chance de fazer o gol. Não foi na primeira, não foi na segunda. Vamos cruzar o dedo para ser na terceira. E a CIMI de novo. A CIMI, inclusive, a gente voltou a falar dela em maio, porque o Hugo Marques da Veja, ele postou uma nota que, supostamente,
os ônibus, né, o transporte que teria levado os povos indígenas na fazenda, né, colocado ele lá na fazenda que dizem que foi invadida, teria sido pago, segundo o Hugo Marques da Veja, em sua nota. Ele apresenta 2 notas fiscais para isso, que foi até um deputado do PL estadual que apresentou, pela CIMI. Enfim, né? Vamos ver se dessa vez o Congresso Nacional Brasileiro vai se impor. A atuação dessas ONGs, que substituíram órgãos internacionais de propaganda como o antigo IBASE, são um dos pés do tripé contemporâneo de intervenção dos serviços de inteligências europeus e norte-americanos no terceiro mundo. E aí o Castro traz uma informação interessante, falando assim, ó, que mas mesmo os europeus não ficam salvos a esse tipo de operação. Agora, em outubro de 2022, o Parlamento Europeu reforçou as restrições a financiamento estrangeiro de instituições e indivíduos. Na Europa tem compliance, tem regrinhas na hora de vir dinheiro internacional para patrocinar pessoas e ONGs. No Brasil é a casa da mãe Joana. Será que nós devemos ser o único país do mundo a tratar esses assuntos como meras teorias da conspiração? É assim que perdemos nosso país e hoje somos mantidos em coma há 33 anos sem crescer. Esse texto foi compartilhado pelo presidente da comissão, que vem demonstrando um cara alerta para essa agenda verde, para muita coisa que está acontecendo, e o relator também. Inclusive o relator, o senhor Márcio Bittar, senador pelo União Brasil, a imprensa chama ele até de bolsonarista, ele pediu aí a participação do Lourenço Carrasco, que é o autor do livro Máfia Verde, que eu já trouxe vários recortes aqui para vocês em vídeo, e eu recomendo. Vocês vão se sentir, sabe qual é o sentimento no coração se vocês lerem? Impotência. Vocês vão se sentir impotentes, né? Desesperados, sem saber o que fazer para retomar o país. Vai estar livre. E está ali a justificativa. O livro Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial, relata com minúcias a formação de atuação das ONGs e OCIPs, como essas organizações atuam internamente nos países para promover uma agenda de atores externos que são contrárias ao interesse nacional. A participação do autor, o senhor Lourenço Carrasco, será de vital importância para que a comissão conheça os fatos e possa verificar o grau de interferência das organizações no processo de tomada de decisão do país. Meu amigo, essa CPI, se ela realmente acontecer, vai ter interferência com certeza. Se o caldo engrossar, principalmente, gente, temos que prestar atenção nisso. Aí você vê, governo petista diz que vai lutar pelo desenvolvimento nacional. O IBAMA negou a exploração da forja no Amazonas. E aí o presidente da Petrobras disse que não vai pressionar o IBAMA para liberar petróleo no Amazonas. Será que o IBAMA sofreu pressão de ONGs? O próprio estudo dos corais, ele veio de onde? Das ONGs? Acho que sim, né? Está ali, o João Paulo Prado diz que a estatal não vai apressar o IBAMA, né? Deixa o IBAMA lá, ao sair de uma reunião com a Alckmin. Jean Paul Prats criticou quem acha que agências e órgãos reguladores devem sofrer pressão para acelerarem a análise de casos. Ou seja, só pode sofrer pressão para parar, para travar o país. Aí pode ter pressão de todos os lados, né? Abaixo assinado de ONG, mas na hora de fazer pressão, a gente poder explorar o nosso subsolo, não, aí o PT não gosta. O PT não gosta. Todo dia a Marina Silva tem que aprontar. O acordo de milhões de dólares de Marina Silva com a agência alemã. A Marina Silva assinou um acordo com a agência alemã de cooperação internacional para a redução do consumo e do vazamento de gases de refrigeração e ar-condicionado. O valor do projeto ultrapassa 7,7 milhões de dólares. A ideia é incentivar o uso de hidrofluorcarbonetos, gases que não destroem a camada de ozônio, e substituição do clorofluorcarbonetos mais poluentes. Para isso, é necessária a adoção de tecnologias alternativas.
O contrato tem vigência até junho de 2026. Então tem que mudar, né, a tecnologia, adaptar. E esses custos de adaptação, como é que vai ser? O empresário brasileiro que paga, né, essa parceria, como é que funciona? Mas é todo dia, né, preocupado com alguma coisa. Eu só quero saber, e o povo, hein? E o povo, Marina Silva? Ela está protegendo a população do planeta, né? Mas vamos lá. Essa daqui eu só achei interessante para mostrar como os iluminados estão distantes do restante da população brasileira. 3 a cada 4 empresas não desenvolvem práticas de ESG, sugere estudo. Apesar de terem ganhado evidência no mundo corporativo, né, as práticas de ESG enfrentam dificuldades para adentrar as empresas brasileiras. É o que aponta um estudo com mais de 1.000 profissionais da área de recursos humanos, com 75% desses afirmando que seus locais de trabalho negligenciam a sustentabilidade ambiental e o bem-estar nas companhias. Eu não sei se as empresas vão fazer um levante contrário ou se 75% das empresas do Brasil terão problemas num futuro muito breve. O que eu sei é o seguinte, gente. Olha só. O texto da fala assim, ó. O atual cenário mostra que a adoção de práticas ESG aumenta a lucratividade, né, e seu valor de mercado das empresas. Tu acha que se isso daqui fosse um axioma, uma verdade absoluta, tu acha que ia ter algum empresário que não ia abraçar? Não, pô, isso aqui tu vai ganhar mais dinheiro, tua empresa vai aumentar de valor. Não vou fazer isso não. Não vou fazer porque eu não gosto de ganhar dinheiro. Confia. Hashtag confia. E vamos lá, falar bem rapidinho da Úrsula. Eu não quero que o vídeo hoje passe de 1 minuto e 5, 1 hora e 5, já tá demais. Tem que voltar para 59 minutos. Eu gosto de 1 hora. A von der Leyen, ela veio, né, no Brasil. E a CNN fala o seguinte: a vida de von der Leyen rompe o isolamento da América Latina, diz especialistas. A CNN ela classificou a reunião que teve com Lula como simbólica. Preocupante. Ao mesmo tempo, ela afirmou que o encontro aquece trabalhos para a cúpula que vai acontecer em julho em Bruxelas, né? Já é um esquente. A aproximação, no entanto, acontece principalmente numa agenda comercial e de diversificação de parceiros, como no caso de fornecer insumos para a transição energética. Eles estão atrás de minerais importantes para a transição energética deles. Aí veja só, veja a maldade. Tradução, né? Foi lá na Argentina. O acordo que acabamos de assinar sobre a Critical Raw Materials é uma ótima notícia. Tradução. Materiais crus, grave essa palavra, crítico. Material crítico, mas cru. Não é processado, não é refinado, não tem refinamento nenhum. Deixa que a Europa refina, deixa que a Europa agrega valor. Ela comprou o cru, baratinho. Promove a mineração sustentável, gente. Olha só, surgiu agora a mineração sustentável. Não é margarimpo ilegal, essa é do bem, essa não polui o meio ambiente. E tem como objetivo fazer prosperar a indústria argentina de matéria-prima. Você me dá matéria-prima e indústria. Que indústria, rapaz? Isso aqui é mineração nua e crua. É quase extrativismo ao longo de toda a cadeia de valor. Isso significa novos empregos locais e muitas oportunidades para os argentinos. Quem que te conhece, que te compre. Aí eu fui lá, que ela deixa uma notinha, né? Tá ali, ó, o site oficial da União Europeia. Global Gateway, que é a nova rota da seda dos europeus. União Europeia e Argentina intensificam cooperação em matérias-primas. Aí tu vai dar uma lida. Hoje lá em Buenos Aires, a Úrsula com o Alberto Fernandes, né, se juntaram, cadeia de valor de matérias-primas sustentáveis. Olha alguns itens, né? Parceria. Primeiro, integração nas cadeias de valor de matérias-primas sustentáveis. Inclusive, o desenvolvimento de projetos, papapá. Cooperação em pesquisa e inovação ao longo das cadeias de valor de matéria-prima, incluindo conhecimento de minerais, minimização da pegada ambiental e climática e economia circular. Meu Deus. Cooperação para alavancar critérios ambientais, sociais e de governança e alinhar com padrões internacionais. Ou seja, botou a Argentina naquela posição, assina aqui, viu? Vamos agora colocar vocês para seguir a nossa caderneta SG. Gente, ela tem lá para comprar o material cru, baratinho, entregar a preço de banana.
Eu tava falando com vocês, Zimbábue, na África, Zimbábue. Falou, não mais venderemos lítio cru. Eles estão atrás de lítio. Não vai ter lítio cru. Zimbábue, agora, vai desenvolver pelo menos. Ele não precisa fazer a bateria, mas ele vai refinar, sabe? Eu estava conversando com até um amigo que é geólogo, ele falando de como é a exploração de ouro. Ele fala assim, que a pedra que você acende de ouro no início, ela não tá pura. Ele faz esse primeiro processo. Ele fala que quando você tira, o cara que vai refinar, ele consegue tirar naquele material. Vai ter ouro, paládio e platina. Ouro, paládio e platina. E ganha muito dinheiro. A turma quer isso daí. E aí, esse refinozinho, que o valor já dá um salto quantitativo gigantesco. Não. Deixa que a Europa faz. Vocês estão entendendo? Por que não fecha uma parceria para levar um parque industrial lá? Aí realmente gera emprego para os argentinos. Deixa eles minerar. Deixa ele refinar. Quem sabe até faz a bateria. Não, como assim? Olha as empresas que a gente tinha no Brasil antigamente. Você aí que, como eu, gosta de jogar um videogame. No Brasil tinha a Sony, não tem mais. Você que gosta de carro, tinha a Ford, não tem mais. Por que não tem mais? O que é que está acontecendo com os nossos países? Que cada dia que passa, estamos nos desindustrializando. Enquanto os países europeus estão aí, né? Só no bem bom. E acho que aqui encerra, só para mostrar para vocês os absurdos que já existem na nossa sociedade, pelo menos aos meus olhos. Esse cara aqui, ele se classificou como um ecologista radical. As sanções ambientais da União Europeia aos produtos do agro brasileiro são muito bem-vindas. Um brasileiro que comemoraria o fato do Brasil ser sancionado pela Europa. E iria comemorar, que ele acha que é justo. Tem que sancionar, tem que sabotar o próprio país. Olha que ponto estamos chegando. Olha como está o pensamento das pessoas em torno de determinados temas. Eu acho que é um assunto muito importante. As pessoas têm que começar a perceber o que está acontecendo nesse país. Tem muita gente ainda que está dormindo. Ainda que a gente não possa comentar sobre tudo que a gente quer, da forma como a gente quer, a gente tem muito assunto que é importante. Tem que levar para as pessoas. E para isso temos que sobreviver. 2027 são 54 senadores. Nada, a agenda econômica tem condição de destravar e muito. Quem sabe até agora, né? 2020. Acho difícil que 2025 a direita consiga vencer a presença do Senado. Com Dilma lá, meu Deus do céu. O Alcolumbre quer voltar. Sinta só o drama. Mas enfim. Por hoje é isso. Vou mandar o vídeo lá do Tonho Doritos, falando que a culpa é de Bolsonaro, que aconteceu com o Monark. E se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tonho de Valeu, tem um Pedro na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpai.com, sem BR. E eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.